todo mundo tem curiosidade de saber a história, por que ele virou, como ele mesmo diz, né? Jockey de elefante, né? Jockey de elefante. Então, contar a história para os ouvintes aqui do Papo de Boteco, por que ele montou em cima do elefante? Como, desde o início, por quê? E por que esse elefante foi parar lá dentro do campo? Que comemoração que foi aquela? Isso que você já nos disse aqui, que foi em 1965. 1965. Então, para começar a narrar, para chegar no elefante, houve um concurso que o Lauromir de Aragão, que era gerente da Rádio Piratininga, a Alvorada de hoje, Sim. funcionava ali na Oswaldo Cruz, em cima de onde hoje, aquele tempo era o Banco Popular, e em cima funcionava a Rádio Piratininga. Onde já foi a liga ali, é isso? Não, aqui é onde é o restaurante do Mineiro. Ah, tá certo, tá certo. Frente ao Tico Móveis ali. Isso, certo, certo. Então o Aragão, o Linense não estava meio carente, né, financeiramente. O Aragão bolou um concurso para levantar grampo. Então lançou os 10 cornetas do Clube Atlético Linense. Os 10 cornetas. Eu não era candidato. Essa aí tá você já me contou essa história, eu sei dela, mas vamos acompanhar. Então começou, custava 10 cruzeiros o voto. Esses votos eram dados por telefone, era uma hora de programa para levantar dinheiro para o Linense. Era das 20 horas às 21. Cada palpite era 10 cruzeiros. E depois cada voto. Cada voto. E aí ia ser eleito os 10 cornetas do clube. Não, do elefante. dos 10 eleito um. Dos 10 ia ser eleito um corneta. Um corneta. Tá certo. Quando o programa já estava em andamento, pela segunda noite, um cidadão amigo meu, já falecido, da família Fernandes, tem os irmãos que estão carpinteiro, martineiro lá na Marquês da Tamandaré. Sim, lá sim. foi meu quartel-general, ele que lançaram, né, candidato. Aí o Manuel, que era irmão dele, era gerente da moto, chegou e falou assim: Aragão, eu quero dar um voto, mas esses 10 tá aí não é corneta não, viu? Corneta eu conheço um que é afiado. Ele falou, mas não pode. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, isso o Manuel falando. Meu voto vai para ele. Se não tiver jeito, então passa para o que tiver na frente, o que tiver liderando o concurso. Aí vieram, falaram, vamos conversar então com ele. Então me procuraram, falaram, Ari, só do perco raciocínio. Quem você está falando de marceneiro era o seu Nelson Fernandes. Nelson Fernandes e o José. O pai do freguesia, toda a família deles lá. O Maurício, o pessoal que gosta muito da nossa equipe aqui de esporte também. A casa deles era o telefone que foi usado, era o 3131. Certo. Rego guarda comigo até hoje. Então tá 3131. Manda ver, continua. Me procuraram, o Aragão me procurou e falou assim, olha, aconteceu isso, eu estava ouvindo o programa. E o que você acha? Eu falei, eu não tenho que achar, você que foi o criador do concurso. Você que se vira agora. Você que se vira. Falou, passa para aula, você acha que vai render alguma coisa? Vai ser benéfico a minha candidatura? Põe mais um. Ele falou, vou pôr. E pôs. Dali começou a chuviscar a voto dos 4 cantos da cidade. Eu não sei que viram em mim, né? Porque não se foi mais essas coisas, pô. A boca é boa. Lá no campo sempre foi. Principalmente na orelha do técnico. Eu sentava sempre atrás do banco. E o saquinho de amendoim aí não tem jeito também, né? Não tem por onde. E foi por aí. Daí eu vai noite e os votos chovendo, tive mais de 45 mil votos. Rapaz. Rendeu na ocasião mais de 450 mil reais. É o Cruzeiro para o Clube Atlético Linense. Olha, tinha que ligar para as pessoas e pedir o voto, é isso? Não, a pessoa ligava na rádio, dava o voto e a emissora se incumbia de receber. Muito Se bem. incumbia de receber. E repassava o dinheiro para a diretoria do Linense.
Findado aí essa eleição, tal, sacramentado, e aí? Que consequência dessa curiosa história? Uns 10 dias depois que encerrou, isso aí na qual eu saí vitorioso, graças aos amigos que me carimbaram, né? E chegou o Circo Garcia, na cidade. Esse circo tinha 3 elementos de Lins, os 3 eram amigos meus, um mais o Robertinho. Robertinho Pérez e o Nelson, que era o que sustentava, eles faziam aqueles nomes de pirâmide, sabe? Os 3 trabalhavam no circo. Quando o circo chegou, o Robertinho tomou conhecimento que ele morava, inclusive eu falei da delegacia da mulher, ele morava nessa casa onde é a delegacia da mulher. E eu morava na casa de cá, onde mora o Jorge da Fotorama hoje, naquele dia. O circo chegou, ele ficou sabendo do concurso, a primeira coisa que ele fez, né, foi correr lá no salão e me abraçar, colega de infância, ali criado junto. E ele ele tinha virado circense, estava viajando aí com o circo. Daí ele chegou e me falou, olha, e se eu falar com o seu Garcia, que era dono do circo, levar uns elefantes domingo lá no campo? Aquele dia ele jogou o Linense e Tanabi. E o pau quebrou depois que o juiz saiu do vestiário às 9 horas da noite. Daquele vestiário desse tamanho. Dentro do caburão, dentro do caburão. Dentro do caburão. Saiu de lá dentro do caburão. Eu falei, Roberto, ó, já que você está ligando no concurso, de eu ter ganho o concurso com a ida do você falar com o seu Garcia e levar os elefantes lá, falei, eu não sou atravessador. Nunca atravessei caminho de ninguém. Vamos falar então com quem idealizou o concurso. Foi eu e o Robertinho, fomos lá na rádio Piratininga, o horário de hoje, e conversamos com ele. Ele falou, mas é maravilhoso. Então já ficou assim taxado ali na hora. Falou, eu acerto com a diretoria, porque isso tem que fazer tudo isso 1 hora, um pouco mais antes do jogo. Porque o juiz chegou na hora do jogo, não quer saber. Foi um domingão isso aí? Um domingo. De manhã à tarde. Os jogos naquela ocasião era tudo 4 horas. Certo. Então isso foi mais ou menos 2h30 para as 3 horas. E isso foi uns dias antes, a rádio foi divulgando, foi divulgando, e aquele fazendo a conversa de boca a boca e orelha ouvindo, e a coisa foi crescendo e com isso lotou o campo. Aumentou, o bicho estava bem surtido de pessoas. E resultado. Era eles levaram 6 elefantes. 6? 4 adultos e 4 filhotes. Agora, aqui eu montei chama Nelly. 4.800 quilos. Você tem o tamanho da criança. E aquele tempo você estava, quantos anos você tinha ali? 35 anos. 35 anos, aí um jovem. Na ponta do caso. Um jovem, o Ari hoje que está com 83 anos, parabéns aí, que venha mais. Muito obrigado. Ele está falando que está querendo dobrar, hein? Estou pensando em dobrar. Está querendo dobrar os 83. Eu converso com o homem lá 2 ou 3 vezes por dia. Aí fala, segura embaixo que aqui em cima eu estou segurando. E aos 35, 36? Quantos anos? 35. Aos 35 anos aconteceu isso daí, jovem pra caramba. Medo nem pensar, né? Nessa idade não tem medo de nada, né? Me lembro quando fosse agora, estava saindo de casa e minha esposa falou assim, ó, vê que você vai aprontar lá, que você não é mais criança não. Falei, pode deixar. Como que é o nome da esposa? Alice. Ei, dona Alice, sofrendo, hein? Há anos aí sofrendo. Eu falei, não. Cuidando desse garotão. Pode deixar que eu sei que eu faço. Então coube a mim e o José Garcia, que foi representando o Walter Silva, que foi o 2º colocado do concurso. Já que 2 só podia deixar montar, os outros não. Então foi só o 1º e o 2º. Como o Walter Silva falaram elefante, o bicho arrepiou e já inventou uma pescaria e saiu fora. Mandou o Zezinho, finado do José Garcia. Inventou a pescaria e saiu fora. Que é cunhado do Beccari, e representar ele. Então montou eu e o Zezinho. Só. Os demais que foram candidatos tiraram fotografia, mas ali em frente às sociais, com ele parado. Quando que deu a volta, saímos ali perto do vestiário, passamos em frente à geral, fizemos a curva. E os bichinhos obedeceram, beleza, tá, sem problema. Domador. O domador, junto, a Lagoano junto.
Eu conheci ele com o nome o apelido da Lagoana, deve ser o estado dele lá. Tá certo. Essa foi então a curiosidade do elefante, né? E para quem não conhece, não viu ainda essa foto tá lá no Salão do Ari. Tá lá. Vou fazer lotar seu salão, passa lá para ver a foto lá, né? E tem muita coisa, muita foto. Ari, agora o programa já está chegando ao seu final e eu queria que você falasse para mim o que mais te marcou, né? Porque eu perguntei antes de entrar no intervalo se foi essa questão do elefante. Você parece que tem outra coisa que você quer falar. O que ficou gravado aí? Se foi um jogo que precisou correr de briga, se foi um jogo que o Linense venceu e aquilo emocionou, enfim. O que marcou hoje na sua história até hoje, assim, que seja um jogo amistoso, que seja um jogo de extrema importância, o que marcou para você nessa história toda? Nesse período todo aí. O que ficou marcado para mim também foi a ocasião, inclusive o Sérgio estava do meu lado, isso há 15 anos atrás mais ou menos, um jogo Tupã e Linense. Tupã veio jogar na segunda divisão, estava tempo de chuva, o pessoal do Tupã era 5 cruzeiros, 5 mil cruzeiros a geral, eles foram tudo a geral. E nós pagamos 10 e sentávamos ali ao lado das sociais ali, das cadeiras. Tinha inclusive um cercado, assim, uma divisória que era para os sócios. E a gente sentava tudo ali. E naquele tempo o time, com a campanha horrível. Você vê que era tão horrível que o Buca era o treinador e estava um jogador, que era um menino menor de idade, Edmar, se não me engano. Depois foi trabalhar lá na PAI. No banco, só tinha um reserva. Bom, armando a chuva e o número de torcedor muito pequeno, começou a chuviscar o presidente do Linense, que era o Claudinei, trabalhava na Sabesp, era engenheiro da Sabesp, era o atual presidente. Foi lá e abriu o portão para os caras do banco, que estavam um número enorme, que eles estavam na ponta da tabela, e com tambor, bandeira, tudo vieram chacoalhando. Entrar todo mundo de graça. E vieram para onde a gente estava na geral, liberou para coberta. E pegaram justamente onde a gente estava, que era o meio do campo ali. Certo. Né? E as ponteiras tudo vazias, mas eles fizeram questão de ir lá. E deixaram a bandeira, eu falei, tá tudo errado aí. O que eu fiz? Levantei, fui lá na cabine da Alvorada, fiz um protesto primeiro contra a diretoria, pelo ato, né? Pelo ato. Falei, nós pagamos 10, agora vê os caras de ir lá com bandeira, tambor, tudo vem jogar bandeira na tua cara, chutando, tomei um pontapé. Aquele tempo era problema. Desci, fiz o manifesto, né? Na Alvorada, no microfone da Alvorada, desci, pedi para que o soldado que estava guardando o portão, que estava bem em frente ali, abrisse o portão, fui lá, peguei o Claudinei, estava com a coberturinha do vestiário, que estava chuviscando já. Falei, você vai lá limpar a barra, a sujeira que você fez. Ele falei, vai lá e pega a polícia e tira aqueles caras de lá, eu não quero aqueles caras lá é lugar nosso. Tá é certo. pro sócio. Sócio, paga, não é? Agora, quis morder o freio, falei, não senhor, você vai comigo. Você vai comigo. E quando passamos ali em frente, por isso que eu digo que eu marquei bem que era o Muca e Edmar, sim. Edmar, sim. Tá no banco. Tá no banco. O Muca falou assim, olha, ele não sabia o que estava acontecendo. Falou, senta aqui, eu falo que você, qualquer coisa, eu falo que você é diretor. Eu falei, não, Muca, meu negócio é lá. Não é aqui, não é lá na arquibancada. Lá na torcida. Vou lá, vamos lá. Levei o Claudinei chamou os policiais e tal. Veio tirar os caras, pôs lá na ponta, lá perto do vestiário. Tá Falei, certo. tudo bem, já fez o que eu queria, estou satisfeito.